escritas para aquela programação que eles chamavam de Calvário. No final daquela semana, muitas decisões foram tomadas ao lado da verdade. Nós aceitamos o chamado de Deus e no sábado à tarde, minha mãe, eu e minhas irmãs estávamos prontas para mudar nossa vida para sempre. Me lembro como se fosse hoje. Era uma linda tarde e o sol já estava quase se pondo quando nós quatro entregamos a nossa vida a Jesus através do batismo. Meu pai ficou impressionado com a nossa decisão, mas ele foi batizado somente 20 anos depois. Muitos anos se passaram e aquelas adolescentes ingênuas e sonhadoras agora revelam em seus rostos a marca do tempo vivendo a terceira idade. Através do trabalho missionário feito por nossa família, nós levamos mais de 25 pessoas ao batismo. Aquela primeira igreja, na garagem de um trator, com o passar dos anos, se transferiu para o centro da cidade e depois de alguns anos de construção, ela está concluída. É a Igreja Adventista Central de Panambi. Ao completar 50 anos daquela Semana Santa, seguimos animadas e atuantes na igreja. Nunca deixamos de lado a nossa comunhão e permanecemos firmes nos princípios divinos. A igreja é o nosso maior tesouro e a nossa fé está cada dia mais fortalecida. A Semana Santa é um marco em nossas vidas e por isso damos glórias ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for.
Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos esta noite a este lugar. Deus seja louvado por isso. E a você que nos assiste da sua casa, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus esteja te iluminando a mente nesse momento. E que passemos esses momentos na presença do nosso Deus. E possamos sair daqui revigorados. Irmãos, eu separei um tema recorrente, repetitivo, mas que tem se tornado urgente e necessário para o povo de Deus nesses últimos dias. E eu quero convidá-los a, nesse momento, nós temos diversos textos aqui, mas eu escolhi um que eu nunca li. E está na Escritura Sagrada. Você que trouxe a sua Bíblia, você também que está em casa nos assistindo, abra no livro de Ezequiel, no capítulo 46. Ezequiel, capítulo número 46. Nós vamos ler um versículo que está aqui nesse capítulo. Se você já achou, mais uma vez, eu peço que você incline a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, aqui está um pouco do teu povo, reunido na tua presença. E viemos aqui para te adorar, mas também para ouvirmos a tua voz. Viemos aqui porque atendemos o teu convite para nesta noite estarmos em comunhão contigo. Que o Senhor venha falar fundo ao nosso entendimento e, pelo teu poder, moldar a nossa vida, Senhor, segundo o teu querer. Para que nessa caminhada possamos ser mais do que vencedores. Abençoe a tua igreja aqui neste local, assim como em toda a face da terra. É o que te rogamos e já te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. O versículo que é o tema central da nossa mensagem hoje, ele está no livro de Ezequiel, no capítulo 46, o verso é o 12. Ezequiel, capítulo 46, verso 12. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. 47, verso 12. Exatamente. Por toda a Escritura Sagrada,
Deus tem chamado a atenção do seu povo e de toda a humanidade para o perfeito caminho que nos leva a sermos vitoriosos em todas as coisas. E, infelizmente, ao longo da história, nós temos pago um preço muito alto por desconhecer ou por abrir mão daquilo que Deus tem nos confidenciado. Sim, porque a palavra de Deus tem sido uma revelação para o seu povo e tem nos mostrado aquilo que está na mente e no coração do próprio Deus. E em nossa geração, nesses últimos tempos, este assunto que é recorrente e objeto, né, de muita discussão, se faz necessário que seja repetidas vezes demonstrado, apresentado diante do povo, especialmente para aqueles que não conhecem o Evangelho. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos um livro da maior importância para nós. O título desse livro chama-se Evangelismo, da senhora Ellen G. White. E aqui nesse livro, no capítulo 16, na página 513, ele diz assim, o título é Evangelismo Médico. Diz assim: coisa alguma abrirá portas à verdade como a obra missionária médico-evangelista. Esta achará acesso aos corações e espíritos e será um meio de converter muitos à verdade. Ao evangelista preparado para ministrar a um corpo doente, oferece-se a máxima oportunidade para ministrar a alma enferma de pecado. Tal evangelista deve estar revestido de poder para batizar os que se convertem e desejam o batismo. A obra médico-missionária é a mão direita, a mão auxiliadora do Evangelho para abrir as portas à proclamação da mensagem. Portas que foram fechadas para aquele que simplesmente prega o Evangelho. Abrir-se-ão ao inteligente missionário médico. Deus alcança os corações por meio do alívio ao sofrimento físico. Na providência do Senhor, posso ver que a obra médico-missionária deve ser uma grande cunha de penetração por meio da qual a alma enferma pode ser alcançada. A obra médico-missionária é a obra pioneira do Evangelho, a porta através da qual deve a verdade para este tempo encontrar entrada em muitos lares. A demonstração dos princípios da reforma de saúde muito fará no sentido de afastar o preconceito contra a nossa obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará a todos os que assim se esforçarem para comunicar a verdade para este tempo. Fazei obra médico-missionária, assim ganhareis acesso ao coração do povo. Preparar-se-á o caminho para a mais decidida proclamação da verdade. Verificareis que o aliviar-lhes o sofrimento físico proporciona ensejo de ministrar-lhes as necessidades espirituais.
a união da obra semelhante à de Cristo em favor do corpo e da obra semelhante à de Cristo em benefício da alma. É a verdadeira interpretação do Evangelho. Irmãos, ao estudarmos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós percebemos ali que o ministério de Cristo, embora tenha sido um ministério curto, né? 3 anos e meio, esta igreja, né? Eu fiquei sabendo que aqui está comemorando, acho que 70 anos, é isso? Confirma? 70 anos aqui, em Pirapora. E durante esses 3 anos e meio, 71 anos. Mas durante esses 3 anos e meio, além de um ministério muito curto, os evangelhos nos mostram que Cristo, a maior parte do seu tempo, podemos dizer assim, que ele dividiu em 3 períodos importantíssimos, né? Quais foram? Uma boa parte do seu tempo durante o dia, Cristo estava em comunhão com o Pai. Às vezes, noites inteiras, conversando com seu Pai. Uma boa parte do tempo, ele estava pregando, ensinando, trazendo a mensagem pura e verdadeira, que deu início, deu partida à preparação aí para a sua segunda vinda. E uma outra parte do tempo, e penso que a maior do seu ministério de 3 anos e meio, Cristo estava dentro das vilas, dentro dos bairros, dentro das cidades, curando pessoas, libertando pessoas, devolvendo a vida a pessoas que haviam morrido. E passado todo esse tempo, né, 20 séculos, e hoje nós nos deparamos com um tempo em que podemos dizer assim: não existe no mundo hoje uma família que você possa dizer que nesta casa ninguém padece de enfermidade. Não existe. E há quem diga que nós estamos chegando perto de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Especialmente nesse ano, o mundo inteiro se deparou com um fenômeno que alterou, ainda está alterando e ainda vai alterar a vida de muita gente. E para uma grande parte dessas pessoas, a morte tem sido o resultado, a morte precoce, o resultado, a consequência. Porém, a respeito desse assunto tão sério e importante, Deus não nos deixou sem resposta, sem socorro, sem saída, sem um caminho. Muito pelo contrário, ele teve isso como uma grande prioridade em toda a existência do ser humano. E a gente pode constatar isso já na Semana da Criação, quando na sexta-feira, né, Deus já tinha trabalhado a cada dia e tinha realizado a sua obra em prol, em favor do ser humano, que era o seu objeto primeiro. Quando ele criou o homem, ele colocou o homem num ambiente o qual ele tinha dedicado aí toda uma semana preparando esse lugar. E naquele lugar havia tudo e mais um pouco daquilo que fosse desejável para o ser humano.
e veio o pecado e o ser humano perdeu o direito a esse ambiente perfeito que foi feito para ele. Não foi feito para os demônios, não foi feito para Satanás, foi feito para o ser humano. E interessante, irmãos, que tendo passado muitos séculos depois, esse assunto não saiu da mente de Deus. E onde que se comprova isso? No livro de Êxodo, no capítulo 16, se você quiser acompanhar comigo, Êxodo capítulo 16, a gente vai ver aqui que esse é um assunto que sempre esteve na lista de prioridades de Deus, né? Aqui no capítulo 16 do livro de Êxodo, a palavra de Deus diz o seguinte: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andas na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Irmãos, depois de mais de 4 séculos, a igreja, o povo de Deus, vivendo numa terra estranha, Deus os resgatou de lá, e logo depois da experiência da travessia do Mar Vermelho, depois da destruição do exército de Faraó, Deus conduziu eles diretamente para um lugar muito especial. Um lugar muito especial. Que lugar é esse? O deserto. Você já esteve no deserto? Talvez você esteja dizendo: meu irmão, mas você já esteve no deserto para dizer que lá é um lugar especial? Mas era um lugar muito especial. Porque ali no deserto, Deus, de forma poderosa, concedeu a todo o seu povo tudo aquilo que ele de fato necessitaria para se tornar o povo que se tornou, né? E nós sabemos que o pão chovia do céu, a água brotava da rocha, não é isso? E eles eram aquecidos à noite por uma coluna de fogo e andavam sobre uma sombra provida por Deus durante todo o dia. E durante aqueles 40 anos, aquele povo passou por um processo não somente de cura espiritual, mas também de cura física. Então sempre esteve na mente de Deus o cuidado para com o seu povo. E na terra não houve naquele tempo povo mais abençoado do que o povo de Israel. Já se passaram muitos séculos e aqui estamos nós, o remanescente, uma parte do seu povo, e estamos nos deparando com a mesma ameaça que no passado viveram todos os povos. Penso eu que
pelo aumento da tecnologia, pelo o aumento da ciência, né, a humanidade hoje deveria estar liberta de todas essas mazelas que têm ceifado a vida de muitos a quem amamos. Mas isso ainda não mudou. E Deus espera de nós que não só busquemos a Ele para conhecer qual seja a solução, a sua vontade, mas que principalmente compartilhemos com aqueles que estão a perecer. O mundo está doente. O mundo está morrendo, né? Eu queria fazer referência aqui para vocês. Aqui tem uma imagem onde mostra ali tudo que Deus preparou para nós. É interessante que repetidas vezes eu tenho escutado o argumento de pessoas se defendendo, dizendo que ela não pode abrir mão de determinado tipo de alimento, porque senão ela vai ficar muito fraca, ela não vai ter força, ela não vai ter vigor. E aquilo me chamou a atenção e eu parei para pensar sobre aquilo. Eu fiquei imaginando, como assim? Né? E pensando no que eu ouvi nessa argumentação, a minha mente se voltou para a natureza. Eu fiquei olhando, pensando nos animais. Nós temos, no meio da natureza selvagem, uma variedade muito grande de animais. Entre eles está os animais ferozes, né? Que nós conhecemos. Quais são eles? O leão, não é? O tigre, o leopardo, não é isso? São os animais ferozes, temidos da floresta. E me chamou a atenção uma coisa. Esses animais, falar dos animais para mim não falar mal do ser humano, né? Esses animais, o leão, por exemplo, ele tem um alimento da sua preferência. Qual é o alimento da preferência do leão? A caça, né? A carne, não é? E a gente vê na rotina de um leão, ele em atividade, usando todo o seu poder, quando ele está com o quê? Com fome. Ali você vê a força do leão, né? Mas tão logo ele tenha saciado a sua fome, onde que você vê o leão? Como que você encontra ele? Dormindo. O leão é o rei das selvas. O leão não dorme em pé. O leão dorme em pé? Não. O leão não dorme em pé. Mas, olhando para dentro da selva, você vê outros animais. Eu estou citando o exemplo dos animais. Você vê outros animais que não se alimentam do mesmo cardápio do leão. E, no entanto, são animais que parece que não se cansam. Você sabe qual é o peso que chega um elefante adulto? Um elefante adulto chega a 6 toneladas. Você sabe qual é o alimento preferido do elefante? O elefante come mais de 100 quilos de erva por dia. E chega a 6 toneladas. E dorme em pé. Ele não precisa deitar para dormir. Um animal poderosíssimo, né? Uma vez eu vi uma cena que me chamou a atenção.
um hipopótamo, ele mergulhando lá aquela região lá da África, num rio, ele submergiu no rio e foi nadando, era um rio de água limpa, e eles filmaram ele, né? E ele parou lá no fundo com aquele peso todo, e lá ele abria sua imensa boca, sim, ó, e os peixes vinham limpar a arcada dentária dele, né? E ele nem tocava nos peixes, né? A gente tem tantos exemplos que deveriam estar chamando a nossa atenção para o nosso estilo de vida hoje. E, no entanto, nós temos sido vítimas de uma dura realidade que nos assola hoje. O irmão pode passar esse slide aqui. Ali está, né? Olha quanta diversidade, quanta coisa Deus preparou para a gente. Pode ir passando, irmão. Enquanto isso a gente vai vendo ali, ó. Vocês podem imaginar um cavalo? O cavalo dorme em pé. O que o cavalo come? Hein? Olha lá que coisa linda. Não é isso? O irmão Edson podia vir aqui dar uma aula para a gente disso aí. Não é não, irmão? Falar profundamente desse assunto. O cavalo come filé de frango, irmão? Não. Por quê? Não gosta? Não é do estilo dele? Que maravilha, não é? Olha só, quanta coisa boa, né? E Deus ali presenteou a humanidade e também os animais com tudo aquilo ali, e nós temos aberto mão desse privilégio e temos escolhido aquilo que nos é muito prejudicial. E por que é importante a gente estar falando desse assunto aqui? É porque o Espírito de Profecia nos chama a atenção e nos fala que nesses últimos dias, e tem uma razão para isso, né? O povo de Deus acharia guarida no coração da humanidade através da mensagem de saúde, né? E nós temos aqui todo esse material, além da Escritura Sagrada, para nos orientar. Só que é necessário primeiro que nós desfrutemos desse privilégio. E isso seja visível, isso seja aparente para as pessoas que nos veem, né? Irmão, eu queria agora, aquele slide que eu falei com o irmão, que está, o último arquivo que eu mandei para o irmão, tem um slide ali, que se abrir aqui, vai ser importante para o nosso tema dessa noite aqui. Irmãos, eu tive conversando com algumas pessoas aqui. Maravilha, irmão. Se puder centralizar ele aí. Eu tive conversando com algumas pessoas e descobri, já comentei isso com várias, descobri um hábito, né? Um costume, vamos dizer assim, dessa região aqui. Penso que não seja única. Isso, Valente. Nessa região aqui, mas é um costume antigo e parece que é praticado até hoje. E nesse pouco tempo que eu estou aqui, me chamou a atenção o sofrimento que enfrenta um grande número de pessoas por causa desse hábito, desse costume, né? Muito bem. Mas como que eu vou falar disso? Primeiro, eu preciso lembrar aos irmãos e àqueles que estão nos ouvindo que não era plano de Deus, mas em algum momento da história da humanidade, Deus deu permissão aos seres humanos para algumas práticas. Entre elas,
consumir o alimento cárneo. Então, tenha em mente uma coisa: em nenhum momento você deve, como muitos, de forma errada, têm argumentado, você deve apresentar o tema dizendo que é pecado consumir carne. Não é. Porque Deus não peca. E bem no início, lá pelo capítulo 12, se eu não me engano, de Gênesis, a Bíblia relata o encontro de Deus com Abraão, né? E capítulo 18, para ser mais preciso, capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia relata um encontro de Deus com Abraão. E nesse encontro, Abraão faz um convite para Deus, faz um convite para ele saborear com ele uma boa comida, né? E ele prepara um prato. E Deus aceita o convite e se assenta com ele. E eles comeram. E aqui é descrito qual foi o cardápio. Muitos séculos depois, a gente vê Jesus Cristo no seu ministério às margens do mar da Galileia, no barco com Pedro, Tiago e João, pescando. Inclusive, promovendo o milagre da pesca, né? E participando da mesa com eles. Então, não é esse o enfoque. Mas por que a advertência chegou até nós? E nós estamos constatando essa dura realidade. É porque, devido à ganância do homem, especialmente depois de um fenômeno que aconteceu no mundo, a partir do século XVIII, aconteceu na Inglaterra, o fenômeno da Revolução Industrial. Eu acho que eu já falei isso aqui. Com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, muita coisa que era produzida no mundo de forma artesanal, ela passou a ser produzida em escala vamos dizer assim, utilizando recursos da engenharia, né? Então a Revolução Industrial permitiu que tudo fosse fabricado em maior quantidade e em menos tempo, né? Tudo em escala industrial. Só que a ganância do homem viu aí a possibilidade de auferir grandes lucros com isso. E aí, aquilo que, a partir de então, passou a nos ser oferecido para consumo humano, começou a se desvirtuar, começou a promover o fim da nossa saúde. Mas Deus não nos deixou sem socorro, né? E aqui sim, a partir desse tempo, 1844 para cá, Deus abasteceu o seu povo com informações e aí veio os conselhos que chegaram aos nossos ouvidos e que deveriam ser seguidos. E quando não fazemos isso, muitos estão pagando um preço muito alto. E hoje eu vou dar um exemplo só, para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui nessa imagem, eu não sei se está dando para vocês verem aí de longe, seria bom que vocês se aproximassem mais para ver. Nessa imagem aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês, está a imagem interna de um joelho. Nosso joelho aqui, ó. Nosso joelho aqui ele é composto, né, de alguns ossos que são interligados por um sistema muscular. E é graças àqueles músculos, né, aqueles recheios que a gente tem aqui, que separam, né, o fêmur
dos ossos da perna, que é a tíbia, o perônio, a patela, que é esse ossinho que fica na frente aqui, graças àquele recheio ali, a gente pode caminhar, correr, andar, pular. Mas, infelizmente, aqui nessa região, e acredito que em muitos outros lugares, um número muito grande de pessoas tem perdido a capacidade de se locomover, até de andar, porque aquilo ali não está mais funcionando. E por que não está funcionando? Irmãos, infelizmente, o hábito de se consumir um alimento muito comum, desde os primórdios, que é o leite. E aqui eu verifiquei que as pessoas adotaram o costume de, quando estão lá no curral, né? Se tem alguém aqui que nunca fez isso, pode falar. Quando você está lá no curral, na sua infância, na sua adolescência, a ordenha, que hoje não é feita mais na mão, né? Raríssimos casos deve acontecer. Logo após que era feita a ordenha, em que num balde era retirada uma certa quantidade de leite do animal, seja cabra ou da vaca, as pessoas tinham o hábito de pegar daquele leite quente, cru, quente, e tomavam ali na hora. Isso para muitos parece ser a 8ª maravilha do mundo, não é? Só que essa prática, ela se tornou extremamente danosa para nós por uma razão. Por quê? Porque o animal que vive no pasto, vive no curral, ele é vítima de alguns artrópodes, né? A vaca, ela é um quadrúpede, mas ela é vítima de alguns artrópodes, que é o carrapato, né? O piolho, a pulga. E esses artrópodes, eles transmitem parasitas para a vaca. E esses parasitas, eles vão parar lá no leite. E quando eu consumo esse leite, antes de levar ele à fervura, eu sou abastecido com esses parasitas. E esses parasitas, eles se alojam no meu fígado e fazem um estrago, se alojam no meu pâncreas, se alojam no meu cérebro e se alojam na minha coluna. É espantoso dizer isso aqui, e eu acredito que é de grande valia essa informação. Muitas pessoas que hoje estão sofrendo de problemas de coluna, em que muitas das vezes a medicina usa o recurso da cirurgia e não resolve o problema da pessoa. A inflamação na coluna, que causa dor e que impede a pessoa de se locomover, de se movimentar normalmente, é provocada por um parasita. Parasita, irmãos. E não tem exame de sangue, não tem exame de urina, não tem exame de fezes que localize. Os médicos não descobrem. Parasitas que se alojam nas glândulas. Nós temos mais de 10 tipos de glândula diferentes. O fígado é uma glândula. O pâncreas é uma glândula. Tireoide é uma glândula. A hipófise é uma glândula. E todas essas pecinhas, elas são necessárias para o funcionamento do nosso corpo. E nós estamos morrendo em vida por causa de práticas errôneas que continuamos fazendo na nossa vida. Então, ali está um ponto, só um ponto do nosso corpo. Um joelho ali que a gente vê que aqueles ossos, para que eu possa me movimentar, para que eu possa me deslocar, correr, eu preciso que aquilo ali esteja funcionando, né?
E aquele revestimento que tem ali, ó, entre o fêmur, a tíbia, o perônio e lá, ó, a patela, esses parasitas, eles se alojam ali, ó, e vão consumindo a cartilagem, vão destruindo esse revestimento. Mas nós não temos razão, obrigação de sofrer isso, irmão. Não temos. E Deus está chamando a nossa atenção, né, de forma muito clara e direta, né? Qual é o assunto mais discutido hoje no mundo? Qual é a palavra que mais se repete hoje no mundo? Saúde não é não. Essa palavra é pouco falada. A gente escuta falar de plano de saúde, mas na verdade são planos de doença, né? Plano de saúde, quem dera que fosse. Quem dera que o objetivo desse projeto fosse cuidar da saúde, ele cuida de doença. Mas existe pelo menos 2 palavrinhas hoje que são repetidas o tempo todo. Nos nossos ouvidos chegam toda hora. Que palavra é essa? A doença ela já está no gene, irmão. Eu digo no ouvido. A doença ela já está na célula. A palavra que a gente mais ouve falar nos últimos dias chama-se vacina. Você sabe para que serve uma vacina? Você sabe o que é uma vacina? Você tem ideia qual é o princípio de uma vacina? Para o que veio à mente do ser humano quando ele começou a trabalhar para conseguir uma vacina? O que é, na íntegra, uma vacina? É um antídoto produzido no laboratório. Um antídoto produzido no laboratório, em que ali é inserido o patógeno, aquilo que causa a doença. Ele é introduzido na vacina. E por que é difícil criar uma vacina? Porque é difícil aprovar uma vacina. Porque aquele antídoto, ele tem que estar com a dosagem correta. Porque quando ele for aplicado no objeto, né, que é o ser humano, ele tem que realizar exatamente o propósito da vacina. Então, traduzindo, a vacina é a própria doença que é introduzida no meu corpo, para obrigar o meu sistema imunológico a reagir e a criar um meio de se defender daquele agente externo. Isso é vacina. E por que está hoje havendo essa discussão toda? Pode ser que alguns aqui não estejam nem acompanhando isso. Em prol da vacina para debelar esse mal que atingiu toda a humanidade nesse ano. Por que está havendo essa discussão? Porque normalmente, irmãos, para se ter uma vacina segura, que para mim não existe vacina segura, embora eu já tenha sido vacinado várias vezes, mas para se ter uma vacina segura, leva de 3, 4, 5 anos de teste. E as cobaias, que são os animais, né, eles recebem essas doses até que se haja um conceito aí de que aquele produto é seguro para o ser humano. Mas você recebe a doença no seu corpo. Tá certo? Para estimular o seu organismo a reagir, o seu corpo reagir contra aquilo. E infelizmente, irmãos, nós estamos aí à beira de um colapso, porque
tem cerca de 160 tipos de vacina diferentes sendo testados. Em algum momento vai ser anunciado ao mundo que essa ou aquela é a vacina para esse mal que está aí, que ainda está fazendo vítimas. E eu pergunto a vocês, esse é o caminho mais seguro? Será que esse é o caminho mais seguro? Eu não sei se o irmão vai conseguir mostrar aqui o slide que eu mandei, o primeiro, irmão. Não é o das... muito antes de chegar esse tempo, Deus providenciou para nós a solução para isso. Essa imagem que está aí é apenas uma delas. Eu não sei se ele vai conseguir abrir ali, mas os 8 remédios que Deus disponibilizou, eu queria enfocar em um deles, né? Terminar aqui a minha palestra focando um deles. Os 8 remédios que Deus providenciou, eles são muito mais eficazes do que qualquer vacina, qualquer tratamento. E quais são esses 8 remédios? Vamos relembrar aqui? Vamos lá? Ar puro. Ar puro, água, luz solar. 3. Atividade física. 4. Temperança. 5. Que mais? Falta 3. Abstinência. Temperança é uma coisa, abstinência é outra. São bem diferentes uma da outra. Tá certo? A abstinência é quando eu rejeito tudo aquilo que eu tenho consciência que me faz mal. Isso é abstinência. A temperança é quando eu faço uso de tudo aquilo que me é recomendado, que me faz bem, de forma equilibrada. Então, 2 coisas bem diferentes. Tá certo? Mas aqui, para nós aqui, eu queria me ater a um desses 8 remédios, né? E a confiança em Deus, não é isso? A confiança em Deus. Mas eu queria me ater a um aqui da maior importância, porque nós temos ele aqui em abundância. Olha só, eu acho que ele conseguiu. Nós temos ele aqui em abundância, que é a luz do sol. Eu percebi também aqui, nesse curto tempo que eu estou aqui em Minas Gerais, que as pessoas têm o maior cuidado aqui com a luz do sol. É verdade ou não é? Estou falando alguma coisa aqui que o povo aqui tem um cuidado para não tomar luz do sol? Tem ou não tem? Porque o sol é muito quente? É verdade ou não? Ou eu estou enxergando errado? Pois a luz solar, ela é de suma importância. Para quê? Especialmente para aumentar a nossa imunidade. E o nosso sistema imunológico é que nele está o grande segredo para você vencer todos esses ataques externos. Está no sistema imunológico. E o sol, a luz do sol, ela é um dos 8 remédios poderosíssimos para isso. E nós temos, sempre que possível, evitado. E alguns dizem assim, não, mas eu só posso tomar sol 10 minutos, 7, 8 horas da manhã. Eu vou dizer uma coisa aqui que certamente vai trazer muita discussão. Mas, irmãos, Deus não iria criar
a luz do sol que alcança toda a terra, a todos os seres humanos, para trazer algum malefício para o ser humano. E eu vou lhe dar uma prova disso. Se eu nunca estive lá na região norte, embora já tenha sido convidado para trabalhar lá, eu não fui, mas na região norte, Pará, no Amazonas, os índios, eles sobrevivem em grande parte da pesca. E a pesca, ela é praticada durante o dia, como eu já vi aqui no Rio. E os índios praticam a pesca onde eles buscam o seu sustento, o seu alimento. E como é que vive o índio na região norte? Quando mostra a imagem, minha hora já terminou há muito tempo. Como que vive o índio na região norte? Nu, irmãos. O índio vive nu. E você já viu algum índio aí com câncer de pele? Alguém conhece aqui? O câncer de pele, então, não existe, irmão? Existe. Existe. Então, de onde vem o câncer de pele? Vou dar uma dica só para vocês. A maioria das pessoas que fazem uso de medicamentos alopáticos, e o brasileiro, ele pratica a automedicação. Se você pegar uma embalagem de um medicamento, você vai ver escrito lá que ele não pode ser deixado sob a luz solar. Ele deve ser protegido, os comprimidos, ele deve ser protegido da luz do sol. Você sabe por quê? Porque a alopatia é material sintético, é produto químico. E quando eu submeto um comprimido à luz do sol, ele muda a configuração dele, ele altera a composição química dele, e ele vira veneno. Não é só comprimido, não. O sabonete, o shampoo, a pasta de dente, eu não posso deixar na luz do sol. Ele vira veneno. E a prática da automedicação faz com que, nesse Brasil inteiro, muitas pessoas tenham saturado sobre a pele resíduo de medicamento. Aí sim, aí eu abro uma porta para o câncer de pele. Quando eu fico exposto à luz do sol e eu estou com o meu corpo saturado de tanto medicamento, aí ele estoura embaixo da minha pele. Mas eu tomar banho de luz de sol? Não. Deus nunca passou isso pela mente do Senhor. Então, irmãos, hoje eu queria compartilhar isso porque eu não sei o que nos espera. Nós não temos mais garantia nenhuma de nada. E pelo menos o remanescente, o povo do Senhor que recebeu essas instruções, ele deveria estar vivendo nesse tempo essa prática, essa sabedoria de Deus. Eu não sei se eu vou ter aqui ainda a alegria de ter um louvor especial aqui. Eu queria convidá-la para cantar uma mensagem para alegrar o nosso coração aqui. Do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provas, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações,
João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então, no Novo Testamento aqui estão. Amém. Amém? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, buscamos, Senhor, a Tua face nessa noite, porque temos sentido a necessidade, ó Pai, do Teu poder na nossa vida. Estamos enfrentando dias muito diferentes, muito difíceis, e precisamos fazer algumas mudanças, algumas correções que o Senhor nos revelou na Tua palavra. Sentindo essa dificuldade, ó Pai, e vendo a consequência, o efeito dessa demora, nós queremos pedir socorro, pedir poder dos altos céus, pedir ajuda ao Senhor, para que não somente para nós, mas para o povo que se encontra ao nosso redor, para o mundo cambaleante, Senhor, que haja socorro em tempo oportuno e que pessoas possam ter um encontro contigo e sentir a alegria de uma vida física, mental e espiritual saudável. Ó Pai, opera um milagre na nossa vida, que ao sairmos daqui, Senhor, que haja um desejo no nosso coração de viver exatamente como Tu desejas, de nos prepararmos para aquele grande e glorioso dia, de andarmos ao Teu lado, fazendo tão somente a Tua vontade, o Teu querer, e que o mundo possa ver em nós, refletir, ó Pai, o Teu caráter. Ó Deus, usa-nos como instrumentos de salvação, corrija-nos, ó Pai, transforma o nosso coração e a nossa mente, nos faça verdadeiramente Teus filhos e nos dê a grande vitória naquele grande e glorioso dia. Essas bênçãos nós Te pedimos e já Te agradecemos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Se estou só, me ponho a orar e busco Tuas bênçãos. De joelhos venho suplicar, me estende a Tua mão. Eu não sei como pedir e nem mesmo agradecer, mas eu quero Te servir. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Meu viver, somente o Teu amor me faz vencer, traspassa o coração. Somente o Teu amor me faz crescer, mostrando a direção.